Olá, Papo Mais que Reto, Pastor Ronaldo, Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Estamos situados na Avenida Pasteur 631, Carlito, Pamplona. Tudo bem? Estamos aqui hoje para cumprirmos com a nossa promessa, a nossa obrigação com você que, de uma forma direta ou indireta, tem participado conosco, assistindo nas redes sociais ou através do YouTube, através do Instagram e também do Facebook, além do WhatsApp, que nós postamos também para o WhatsApp. E nós hoje estamos aqui para falarmos um pouco sobre meio de graças, né? Queremos hoje buscar trazer o assunto que ficamos aqui em pendência com vocês, sobre o meio de graça. Já falamos sobre a igreja, né? Igreja que, por meio da fé dos apóstolos, né? Fundamentados em Jesus, os ensinamentos de Jesus, eles instituíram a igreja. Aí discorremos, né, um pouco sobre o assunto da igreja, dizendo que Jesus pessoalmente não fundou nenhuma igreja, né? Mas a igreja lhe pertence, porque ele instituiu os apóstolos como meios, né, de estabelecer a igreja do Novo Testamento, mesmo já existindo no Antigo Testamento. Então nós falamos, né, por aí, com outras palavras, mas por este viés, né? Falamos sobre sacramentos, né, que foram instituídos por Jesus para a igreja, e falamos que nós, enquanto igreja reformada, nós temos apenas dois sacramentos: o batismo e a ceia do Senhor. E falamos que o batismo é um meio pelo qual o Senhor determinou para tornarmos discípulos dele. E também mostramos a diferença do batismo do Antigo Testamento, ministrado por João. Nós não aprofundamos um pouco mais de onde veio esse batismo que João praticou, dos essênios. Estou dizendo agora, né? Mas João incorporou a sua mensagem, né, como o último precursor, incluiu o batismo de arrependimento, né? O batismo de purificação, né, no Antigo Testamento. E que Jesus, mesmo sem pecado, não precisava de ser purificado. Ele se submeteu ao batismo. Também falamos sobre a ceia do Senhor, ou a Eucaristia, né? Por sinal, deixamos muito claro que este nome Eucaristia não é de uso particular da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana, mas é usado nas igrejas evangélicas reformadas, protestantes reformadas, é usado este nome, dando a verdadeira conotação do que significa, né, Eucaristia. Eucaristein, do grego, ação de graças, celebrar com ação de graças. Celebrar com ação de graças o quê? Nascimento, morte, nascimento, sofrimento, morte e ressurreição de Jesus, né? Nós celebramos, e é o sacramento que nos leva a pensar a respeito do que Jesus fez por nós, né? De certa forma, João Calvino, nas Institutas, dizia que
Também o sacramento do alimento, né? Que nos alimenta, alimenta a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza da eternidade com Cristo. Né? Ah, deixamos também claro que a ceia do Senhor, como algumas igrejas ensinam, né? De que através do pão e vinho, que deixam de ser pão e vinho, se tornam verdadeiro corpo de Jesus, tal qual como ele está no céu. O sangue, né? O vinho, se torna sangue de Jesus, tal qual como ele está no céu, no corpo de Jesus. Nós falamos que nós não nos importamos em explicar como é esta presença. Apenas em obediência recebemos o pão e o vinho, que continuam pão e vinho, mas meios de transmissão, de transmitir, de nos alimentar com o verdadeiro corpo de Jesus, que é a sua palavra. João, no capítulo 6, no Evangelho de João, ele vai dizer que o seu verdadeiro alimento, né, que nos alimenta, o pão, né, sangue, é a palavra. A palavra é o verdadeiro alimento. Está no Evangelho de João, capítulo 6. Se você quiser dar uma lida no capítulo todo, que vale a pena. Ok? Mas hoje nós queremos discorrer um pouco sobre o meio de graças, né? O que é meio de graças para nós reformados? Mas antes, queridos, eu quero trazer aqui 2 versículos para nós, através dele, buscarmos aqui, refletir o que iremos trazer hoje, né, que é sobre o meio de graças. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 15 e 16, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Lá no 16 diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Só aqui mesmo. Não vamos trazer uma pregação, uma reflexão sobre estes 2 versículos, né? Como perícope, se fôssemos trazer a pregação, mas queremos dizer que é obrigação de todo discípulo de Jesus, todo seguidor de Jesus, buscar apresentar-se diante de Deus como alguém aprovado. E como é que nós buscamos a nossa aprovação diante de Deus? Primeiro, conhecendo a este Deus. Conhecendo a sua palavra, que é a revelação de Deus nos dado como discípulos dele, a palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus, nós ficamos sabendo quem é este Deus maravilhoso que nós o servimos com muito prazer e alegria. Então, nós buscamos ser aprovado, não conhecendo de uma forma qualquer este Deus, mas passamos a conhecê-lo através da palavra, sabendo quem é ele, né? Qual o plano dele para a humanidade, qual o plano dele para os escolhidos, como devemos viver, como devemos buscar de uma forma verdadeira servir a ele, que é digno, né, de nosso serviço, é digno de nossa obediência, de colocarmos em prática aquilo que ele espera que nós venhamos a praticar.
E lá no verso 16 diz que nós devemos evitar, né, falatórios inúteis, né, concorrências. Quem é que está certo? Sou eu ou é você? Né? Quem é que está é, caminhando de acordo com o que acha? Né? Evitar esse tipo de coisa. Esses tipos de coisas não, não nos traz crescimento, não nos traz crescimento espiritual, né? Crescimento moral, crescimento ético, crescimento enquanto pessoa. Devemos evitar. Devemos evitar posições que levam a outras pessoas a profanarem o nome de Deus, a desrespeitar, a não cumprir. Uma coisa é certa, né? Quem é o certo não sou eu, não é você. O certo é a palavra de Deus. O certo não é o que eu penso, não é o que eu digo, mas é o que a palavra de Deus ensina e diz. Porque o que a palavra de Deus nos fala por inspiração, mesmo tendo sido escrita por homens pecadores, por pessoas pecadores, foram pessoas que foram inspiradas por Deus para nos apresentar a palavra de Deus. Isto sim nós devemos ter por certeza, né? O certo não sou eu, é a palavra de Deus. O certo não é você, é a palavra de Deus. O certo não são as tradições humanas, que são falhas, e como são falhas, e que levou milhares, milhões de homens do passado e ainda hoje no presente ao erro, por não obedecerem à palavra de Deus. Então o correto é a palavra de Deus. Ok? Mas eu quero parar por aqui. Vamos orar um pouquinho, né? Senhor, te pedimos a tua graça de compreendermos hoje o que iremos, Senhor, apresentar às pessoas que estarão abertas a compreender do assunto os meios de graça. Te pedimos da tua luz, te pedimos humildade, te pedimos humildade de nossa parte contigo. Que nós possamos nos espelhar em Jesus, para assim obedecermos a ti. Então, Senhor, nos ensina, nos faz compreender o que é meio de graça, para assim termos absoluta certeza de que a tua igreja transmite este meio de graça por natureza. No nome de Jesus. Amém. Pois é, meus queridos irmãos, 3 minutos eu vou tentar aqui também ser... Embora que o tema exija nos debruçarmos, né? Nos debruçarmos sobre meio de graças de uma forma não apenas geral, mas de uma forma que venhamos a compreender, nós queremos ser sucinto aqui, né? O que é meio de graças? Né? É o meio que Deus escolheu para transmitir a sua graça. Né? A curto modo, é assim que nós entendemos. Né? É assim que nós entendemos. E para algumas pessoas, eu particularmente também caminho um pouco por este pensamento, embora algumas pessoas não divirjam, né? Para mim, a igreja, por exemplo, é meio de graça. Para outros não. A igreja, por natureza, é a própria graça de Deus, né?
A Igreja de Roma, por exemplo, ela vai dizer que ela é católica, é fundada por Deus, por Jesus, e ela por natureza é o meio de graça, é um sacramento. A igreja é o sacramento dos sacramentos. Para nós não. Para nós existem alguns meios de graças comuns, né? Não está aqui. Berkov, por exemplo, não vai por esse caminho, né? Mas eu entendo que a igreja, ela por natureza, por ser do próprio Deus, ela congrega as pessoas que foram agraciados por Deus com a salvação, com uma finalidade no futuro, começando desde já, né? O Jairo ainda não, mas a igreja é meio de congregar aqueles que adoram ao Senhor, né? Então a igreja, para mim, também é um meio de graça, né? Eu divirjo de alguns quando dizem que a igreja também é um sacramento. Não é, a igreja é um meio onde congrega os salvos e até os não salvos, né? A igreja, ela, enquanto aqui está na terra agora, nesse momento que vivemos, ela está militando contra o pecado, lutando contra o pecado. E ela, na composição dela, aqui a igreja visível, existem pecadores e não pecadores. Mas não deixa de ser meio de graça, de comunicar as bênçãos de Deus aos eleitos. Na compreensão de Berkov, né, ele vai falar um pouco sobre a ideia dos meios de graças. Ele vai dizer aqui que a igreja não é um meio de graça lado a lado com a palavra de Deus e os sacramentos. Dentro da visão de Berkov, que é a visão que eu me aproximo, né, sou ministro presbiteriano, a igreja presbiteriana, ela orienta aos futuros teólogos, né, a lerem e a compreenderem bem a Berkov, porque Berkov, ele transmite aquele nosso pensamento reformado, né? Então Berkov, ele vai dizer que a igreja, então, ela não é um meio, ela é um meio de graça, mas não está lado a lado, por exemplo, com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é sim um meio de graça. Ela, através da palavra, por meio da palavra de Deus, é que a palavra que fazemos questão de expor, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? A revelação especial dada por Deus aos homens, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é sim um meio de graça, assim como os sacramentos, ambos são meios de graça, tanto o batismo quanto a ceia do Senhor, porque tanto um quanto o outro transmite, né, não apenas nos fazem compreender, mas transmite aquilo que Deus fez por nós. Não quero sofismar aqui, mas de certa forma o batismo nos insere no corpo místico de Jesus, né? Nos insere no corpo místico de Jesus, que é a igreja. E João Calvino, ele também dizia que esse batismo, né? Esse batismo não é que ele tenha força em si mesmo, a água seja mágica, ou quem ministra seja mágico, né? Mas ao recebermos
por ordem do Senhor, o batismo, em obediência ao Senhor, de certa forma, nós recebemos a imprimida em nós a graça de Deus, testemunhando assim para todos a graça de Deus, de que fazemos parte da aliança que Deus fez, né? Com os nossos pais, por exemplo, quando levamos os nossos filhos, no caso só tem um filho, o Rafael, e Deus me deu a graça de batizá-lo, né? Mas, de certa forma, esta aliança que foi feita no passado, bem no passado, poderia dizer distante, né? Se consumou na pessoa daqueles que nós batizamos, né? A aliança dos pais, de Deus com os pais. Há uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, que até mesmo no caso de casamentos entre um crente e um descrente, né? De um fiel e um infiel. No caso do homem infiel, ele é abençoado pela mulher que é fiel. E o texto vai dizer que se assim não fosse, os filhos seriam imundos. Da mesma forma, né, o homem quando fiel e a mulher infiel, que no caso de um dos tais que celebrou a aliança com Deus, os filhos são abençoados, né, são bênçãos de Deus, independente do estado da mãe. Né? A Bíblia diz, né, que a mulher descrente, ela abençoa até mesmo aquele que não é, no caso do marido, porque se assim não fosse, os seus filhos seriam imundos. Então o batismo, de certa forma, além de testemunhar, não é a água em si, mas o que a água representa em si, sinal de pureza, né? A água, ela representa este lavar de Deus. Não é que o batismo seja regenerador. Até, queridos, porque aqui implica em uma coisa interessante até, que nós não podemos nos eximar de falar, né? Existem pessoas que receberam o batismo que vão morrer longe de Deus. Apenas receberam uma marca, que aquela marca deveria, sim, na vida do que recebeu, mesmo na infância ou na adolescência ou na idade da razão absoluta, no caso dos adultos, os mesmos deveriam pensar naquilo que eles receberam da parte de Deus, né? Deveria. Mas foram batizados e morrerão e irão para o inferno, independente de terem recebido o batismo. Mas por causa da infidelidade, né? Por causa da infidelidade mesmo. Não é a água em si que irá regenerar o pecador. Não é. Mas é o próprio Deus que regenera o pecador, e não o batismo. No entanto, o batismo representa aquilo que Deus fez na vida daquele pecador que agora é regenerado. Foi lavado por Deus, foi chamado por Deus, foi lavado por Deus. Então, a água em si representa esta pureza que Deus colocou na vida de quem recebe batismo. No caso da criança, também tem o mesmo significado, né? É o significado de conserto, né? O batismo para nós é a forma plena agora, não mais da circuncisão na carne, mas pelo batismo de Jesus e o que Jesus instituiu
para a sua igreja representa, então, a verdadeira marca, não no corpo, como diz Colossenses 2, 11 e 12, né? O batismo representa aquilo que Jesus fez por nós. Ele recebeu o batismo sem ser pecador, não precisava de regeneração também, né? Por natureza ele era o próprio, ele é o próprio Deus encarnado, mas que recebeu o batismo, para que assim possamos também, como ele, receber o batismo. Não o batismo da lei, não o batismo do Antigo Testamento, não o batismo que João batizou, mas o batismo da aliança. A circuncisão era uma aliança para os israelitas, né? Os judeus, israelitas e judeus, que aceitavam o judaísmo como religião. Então, o batismo, de certa forma, representa isto. Não é que ele faça, que ele regenere, que ele lave, que ele purifica, mas representa aquele que nos purificou, a água limpa, pura, né? E poderíamos discorrer aqui sobre o batismo, né? Poderíamos discorrer aqui sobre o batismo. E que, por sinal, eu vou deixar aqui a você que geralmente gosta de pesquisar, né? Gosta de entrar nas redes sociais, principalmente do YouTuber, né? Existe hoje a Igreja Presbiteriana, um programa presbiteriano denominacional chamado Bússola Teológica. São 4 componentes, um dos tais é um cearense conhecido nosso, né? O reverendo Samuel, que é cearense, foi ordenado no Nordeste e hoje está lá pelo Sudeste, né? Por sinal, compõe também o presbitério Pinheiro. Então, entra lá que lá aprofunda mais essa questão do batismo de uma forma teológica. Aqui eu estou tratando de uma forma pastoral, sem mergulhar tanto na teologia, né? Trazendo mais dentro de uma visão pastoral, como nós tratamos, ok? E segundo, também como meio de graça dos sacramentos, a ceia do Senhor, que nós já dissertamos aqui, né? Dissertamos o assunto, que a ceia do Senhor foi instituída por Jesus para substituir aquele rito judaico, né? Agora, se para eles, os judeus, era composto de vários elementos, né? Ervas amargas, vinho, trigo e outros elementos, né? Para nós, reformados, e mesmo as igrejas de cunho históricos, como eles se autodenominam de apostólicas, né? Como a Igreja de Roma, a Igreja do Oriente, né? De rito oriental, cristãos, os ortodoxos cristãos. Para eles também, apenas a maioria, né, como nós reformados, usam apenas o pão e o vinho, embora que para os outros ritos, além também do pão e vinho, usam a água, né? A água da purificação. Aí eu não vou entrar na questão do mérito, né? Do rito, mas para nós apenas o pão e o vinho. A diferença está que a transubstanciação para nós não está na Bíblia, né? A Bíblia não fala
transubstanciação, não há uma transformação de pão em vinho, em corpo e sangue de Jesus, né? Carne e sangue de Jesus, mas, assim como aqueles elementos presentes estão ali, sendo meio de graça, transmite também, nos alimenta a nossa fé, a nossa caminhada, a nossa forma de ser, né? Pão e vinho irão permanecer sendo pão e vinho. E além do mais, vou dizer algo aqui sendo mais ousado, né? Ousado. Para nós, nós não nos preocupamos em querer justificar como é que Deus irá nos alimentar através daqueles elementos. Sabemos apenas que ali são meios de graça, instituídos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, 23 em diante. 1 Coríntios, desculpe, estou afônico, né? Por causa do vento, hoje, esse mês é um pouco mais cheio de vento, né? Então acabo ficando afônico. Pois bem, nós não nos preocupamos em justificar como é que Deus faz para nos alimentar através do pão e vinho. Sabemos que é meio de graça, é sacramento. Não é apenas uma ordenança, como os nossos irmãos batistas, assembleianos falam, né? A ordenança. Para nós não, é sacramento mesmo. Pão e vinho. Mas voltando ao que Berkoff fala, né? Sobre o meio de graça, ele vai dizer que a igreja não é o meio de graça, lado a lado com a palavra de Deus e os sacramentos, porque o seu poder de promover a obra da graça de Deus consiste unicamente na administração deles. Ou seja, a igreja, os ministros da igreja, os ministros da palavra e dos sacramentos, nós somos chamados pela Constituição como ministros da palavra. Somos nós que pregamos, nós que levamos a palavra de Deus. E do sacramento, somos nós que administramos os sacramentos na igreja do Senhor. Né? Apesar de a igreja reformada não gostar muito de usar esse nome leigo, né? Povão mesmo em geral, apesar de serem sacerdotes reais, assim como nós somos sacerdotes reais também, nós pastores, presbíteros, diáconos, povo em geral, nós somos sacerdotes. Dentro da visão daquilo que está lá em Pedro, somos raça eleita, sacerdote real, né? Povo escolhidos por Deus, apesar de sermos isso tudo junto aos outros, mas nem todos foram chamados ao ministério, né? O ministério da palavra e do sacramento. Embora a ordenação nos faça ministros do Evangelho, né? Esta ordenança de ordem, de ordenar, não é um sacramento. Não é um sacramento. Nós somos portadores enquanto fiéis à palavra de Deus, nós somos portadores da graça de Deus enquanto estivermos fiéis à palavra, fazendo como a palavra de Deus nos ensina. Então, nós somos portadores nesse sentido. Somos portadores enquanto fiéis à palavra. Eu não posso ensinar heresias. Eu não posso levar o povo de Deus a cometer heresias.
Eu não posso levar o povo de Deus a cometer erro. Eu não posso acolher, enquanto ministro do Senhor, erros também, pecados. Aí você poderia perguntar, qual forma de pecado? Todos, apesar de eu ser pecador. Mas eu não posso acolher e concordar sendo um conivente, dizendo que tudo está bem, sabendo que tudo está indo pelo caminho ao contrário, né? Então, enquanto que nós estivermos fiéis à palavra de Deus, estamos nesse ministério. A igreja, ela nos abençoa, né? Pois é, então, ele vai dizer isso aí, que a igreja não deixa de ser um meio de bênção, meio de graça, né? Só não está lado a lado com a palavra e sacramentos de Deus por estas razões, né? Porque a igreja é um instrumento sim. Agora, tanto a palavra de Deus quanto os sacramentos imprime em nós, em nossa vida espiritual, né? A graça de Deus. É a igreja, por exemplo, que prega para o povo com a finalidade de conversão. É a igreja, por exemplo, que administra ambos os sacramentos, como eu falava antes. É a igreja que está, de certa forma, ali como portadora dos meios de graça. Ok? Então, ele faz também aqui, Berkoff, uma certa crítica construtiva, vou chamar assim, quando diz assim, olha, consequentemente, continuando a leitura, né? Consequentemente, é melhor não seguir a Rod quando ele inclui a oração. Para Rod, a oração era meio de graça, né? A Lei Macpherson, quando apresenta a palavra e os sacramentos, a igreja e a oração. Estritamente falando, somente a palavra e os sacramentos pode ser considerado como meio de graça, ou seja, somente esses dois, segundo a compreensão de Berkoff, são meios de graça. Isso é, como os canais objetivos que Cristo instituiu na igreja e aos quais ele se prende normalmente para a comunicação da sua graça. Naturalmente, estes nunca podem desassociar-se de Cristo, nem da poderosa operação do Espírito Santo, nem da igreja, que é o órgão, prestem bem atenção aqui, né? Nem da igreja, que é o órgão designado para a distribuição das bênçãos da graça divina. Em si mesmo, eles são completamente ineficientes e só produzem resultados espirituais positivos mediante a eficácia e a operação do Espírito Santo. Deu aí então para compreender, né? Então, assim, de uma forma bem comum, entenda, né? A oração é meio de graça? É meio de graça, eu já disse isso aqui outra vez. Só não está, assim como a igreja não está, no mesmo nível, né? Por exemplo, da palavra de Deus, e dos sacramentos. Embora seja meio, quando nós oramos a Deus, quando nós apresentamos a nossa vontade, submissa à vontade de Deus, nesse sentido, sim, nós podemos dizer até que a oração também é meio de graça. Mas, especialmente, deixando muito claro aqui, e volto a dizer, nós, quanto presbiterianos,
nós nos aproximamos da sistemática de Berkhof, embora tenha muitos outros, estou aqui com alguns, né? A teologia sistemática de Louis Berkhof, né? Desculpa por eu estar afônico, tá certo? Mas temos aqui Paul Tillich, né? Teologia sistemática, muito boa. Ele também tem uma visão um pouco diferenciada de Berkhof em relação o Adi Salum, sistemática reformada, a teologia sistemática de Wayne Gruden, ou Gruden, como é chamado, né? E também uma sistemática pentecostal. Pesquisei em todas, né? Ok? Pesquisei em todas. Para hoje estamos aqui falando desses 42 minutos. Quero encerrar por aqui, meus amados irmãos. Próximo encontro, quem sabe aí nós venhamos trazer outros assuntos importantes, mas de tão relevância quanto este assunto que nós falamos aqui, ok? Mas assuntos mais práticos, mais cotidianos. Que Deus os abençoe, Pastor Ronaldo. Congregação Presbiteriana Monte Moriá, estamos situados na Avenida Pasteur, 631, Carlito Pamplona. Os nossos dias de trabalhos são quarta-feira, nós temos um encontro de oração e doutrina. Temos dois expositores, esse que vos fala, Pastor Ronaldo, e o presbítero Lúcio, que está em disponibilidade, é presbítero da Igreja Presbiteriana, está em disponibilidade. E aos domingos, 9 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã, e o culto dominical, o culto público, né? Às 18h30. Que Deus os abençoe, compareça um desses dias, é muito importante. Leve um visitante, que para nós também será um enorme prazer. Deus os abençoe e até o próximo Papo Mais Que Reto. Deus os abençoe.